Estamos ao vivo no Instagram, cara. Olha o que a gente teve que fazer para acontecer essa nossa live. É a primeira vez que eu tô gravando sem ver meu celular, gravando direto com a câmera, então a gente vai se acostumar aqui. Gurizada, obrigado para quem esperou até agora. A gente tem um momento aí de intensa alegria. Exatamente às 23, agora são 23h28. Às 23h30, nós vamos entrar com o professor Olavo de Carvalho, direto dos Estados Unidos, para a gente conversar, né? Ter um bate-papo aí muito iluminado, para a gente conseguir discutir posições filosóficas, posições políticas, a gente conseguir ter um esclarecimento maior. Como é bom a gente poder conversar com essas pessoas que têm um conhecimento maior que o nosso, né, cara? Sentar na mesa de cima. Então, estejam felizes também. Estou só esperando mais um minutinho aqui que eu vou adicioná-lo pelo Skype. O que vocês estão vendo aí é a tela do meu outro computador, Skype. Então vocês vão ver eu e o professor Olavo ao mesmo tempo. Basta girar a tela do teu celular. E assim a gente vai poder participar, tá? Para quem não sabe, cara, tirar os comentários, é só clicar na tela, os comentários teu aí somem muito claramente. Então pode ficar muito tranquilo. Outra coisa, gostou da live, tá gostando? Manda coraçãozinho para as pessoas, manda aviãozinho, senão as pessoas não têm como ver isso aqui, tá? O Instagram tá nos bloqueando cada vez mais e eu peço aí que vocês colaborem comigo aí, botando coraçãozinho, quem tá gostando, e manda, cara, aviãozinho para todos os amigos que querem que assistam junto, tá? Falta um minutinho pra gente entrar, ó, vou chamar o professor. Só um segundo. Pim. Chamando o professor Olavo. Alô? Professor, boa noite. Fernando Conrado, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Professor, que honra primeiro. Você está me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente. O senhor está me vendo e me ouvindo perfeitamente? Também. Professor, eu adicionei mais uma pessoa na conversa para ela fazer... Como eu estou transmitindo também Skype com o senhor e estou transmitindo no Instagram, eu tive que botar uma outra pessoa para gravar a tela do outro lado, tá? Então, é o modo como as coisas vão continuar por aqui, tá? Eu fiquei sem sua voz, professor. Professor, o senhor está com a voz muda, sem voz. E agora? Agora foi. Agora tá perfeito. Coisa mais bonita ele ver aqui. Estou muito feliz. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade aí, professor. Professor, diga. A minha ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, tá? Descontraído. E porque o nosso público aqui, professor, são de pessoas sedentas por conhecimento. A gente tem os mais diferentes níveis intelectuais aqui, desde o pessoal que conseguiu estudar com PhD até o pessoal que tem o ensino médio. Então mas é todo mundo, pessoal, sedento por saber e que acredita que o conhecimento, né, é a única coisa que pode avançar aí, e a gente sabe que nenhum mal pode vencer o conhecimento, né, professor? Então, muito obrigado, tá? Professor, dentro dessa nossa primeira conversa aqui, o que eu digo sempre para as pessoas aqui, pela minha própria experiência de vida, nós sempre discutimos aqui muito de filosofia, diversos caminhos, e o senhor foi o cara que, sem dúvida nenhuma, conseguiu fazer nascer um pensamento transcendental aqui no Brasil. A minha formação é em Direito e em Ciências Sociais. O primeiro livro que eu li do senhor foi O Imbecil Coletivo, eu li em 97, naquela época, e acho que eu me lembro que foi uma visão de mundo que explodiu na minha cabeça, que tudo que o senhor falava ali era exatamente o que eu via na academia. Era lavagem cerebral, eram discussões por egos, esse tipo de coisa. E o que eu mais gostei do senhor naquela época, dessa leitura, era o seu humor, né? E que muitas vezes, hoje em dia, dentro dessas discussões políticas, a gente já não tem mais essas oportunidades. Outra coisa também, professor, que foi uma explosão na minha cabeça, foi quando eu li o Aristóteles em Nova Perspectiva, né, com os discursos, com a teoria dos 4 discursos, e é sobre isso que eu queria falar também. Eu estou só fazendo essa introdução até para a gente se apresentar e dizer mais ou menos por onde nós vamos caminhar por aqui. Tá? E outro que eu acho sensacional, que foi o que mudou a minha cabeça, é a introdução para como vencer um debate sem ter razão. Aquela questão dialética do Aristóteles, ali que eu comecei a ver, porra, mas olha aqui, como é que a gente tem um cara desses no Brasil, e que muita gente ele conhece pelas questões políticas, não sabe da maravilha que é ter um pensador que nem o senhor aqui no nosso país. Então, professor, eu queria também fazer umas perguntas pessoais,
né? Porque a maioria das pessoas que nos ouvem também estão nessa fase de transição de vida, ou estão casando, ou estão tendo filho, ou estão mudando de emprego, não estão se encontrando nesse nosso mundo aqui. E os últimos assuntos que a gente comentou nas conversas do Instagram, que foi sobre exatamente mudança de vida, se enxergar. E aí eu queria perguntar para o senhor, professor, logo de cara, assim, quando é que o senhor despertou dentro de ti essa paixão pelo saber, essa paixão por seguir adiante, essa paixão por estudar, porque o senhor tem uma biografia muito própria, né, professor? Desde a sua infância, o seu método de aprendizado próprio. Eu queria que o senhor nos desse luzes para as pessoas que estão nos ouvindo aí, terem esperanças de saber que podem crescer por si mesmas. Bom, desde pequeno, uma das primeiras coisas que eu observei na minha vida que, vamos dizer, me chamaram a atenção foi uma quantidade imensa de sofrimento humano que eu vi em torno de mim. Não propriamente em mim. Eu sofria porque tinha uma doença, eu fiquei 7 anos doente na cama. Mas conta a minha mãe que eu nunca estava triste. Eu estava assim, ela diz, tossindo e rindo, tossindo e rindo. Né? E eu lembro que as amigas da minha mãe se reuniam em torno da minha cama para ver as historinhas que eu contava e elas morriam de dar risada. Né? E eu, quando pequeno, eu queria ser, meu sonho era ser palhaço de circo. De certo modo, eu sou. Então, mas o sofrimento eu via, todas aquelas velhinhas tinham histórias tristes, em troca das histórias engraçadas que eu contava, que eu inventava, eu via, a vida delas era muito triste, né? E uma senhora vizinha nossa que tinha 2 filhos, um bêbado e um louco. A vida da mulher era um tormento permanente, e ela de vez em quando, eu lembro que ela vinha entrar na minha casa, era o único telefone que tinha na rua, e ela vinha desesperada dizendo que precisava telefonar para o psicopata. E eu e meu irmão, nós não sabíamos se íamos chorar ou rir. Que ele devia ser um psiquiatra, né, professor? Claro. Tinha muito sofrimento, assim, sempre me chamou a atenção. E eu tinha dó das pessoas, eu não via o que eu pudesse fazer por elas. Então, o sofrimento humano foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que me pôs na pista de estudar. Eu queria entender o que se passava, né? Eu me lembro, teve um episódio que esse bêbado, que era nosso vizinho, ele era um senhor que tinha se desgraçado da vida completamente. E um dia minha mãe falou, vamos lá na casa da Anitta. A Anitta era a ex-mulher dele, que ele tinha separado. Vamos lá, eu devia ter 7, 8 anos. E eu chegamos na casa da Anitta. A Anitta era a mulher mais bonita que eu tinha visto da minha vida. E daí eu pensei, mas o que levou esse sujeito a trocar essa mulher por uma garrafa de pinga? Isso é absolutamente inexplicável. Não fechava a conta. Coisas desse tipo sempre me chamaram a atenção. Por que isso acontece? Né? E esse foi a minha primeira inspiração, por assim dizer, desde pequenininho. Eu, naturalmente, comecei a buscar conhecimento, sobretudo na literatura, lendo literatura de ficção. Romance, conto, poesia, teatro, né, tudo isso. Foi assim que começou. Tá. O senhor sabe que quando o senhor fala da história da sua mãe do tossindo e rindo, né, professor, eu só virei adulto depois que meu pai morreu, eu já tinha 30 anos. Antes disso, eu não tinha levado um choque da vida. Minha vida sempre tive oportunidade de estudar, fazer faculdade, viajar, né? Eu fui advogado 12 anos, depois larguei tudo, mudei de vida, virei fotógrafo. E comecei a viajar o mundo fotografando, trabalhando, e a partir disso a vida acabei voltando para aquela minha essência inicial, que era ciências sociais. E quando o senhor fala aqui, professor, do tossindo e rindo, eu me lembro que literalmente para mim o que eu chamo de agradecer por estar se fudendo pouco. Seria uma espécie do amor fati, dentro do estoicismo ali. Então, eu só fui ter uma noção da vida, né, do saber, ter certeza que isso aqui vai acabar, de perder a ilusão da imortalidade, do memento mori e do amor fati. Eu só fui ter isso tudo. E aí, aí que eu fui voltar a estudar filosofia. Porra, os caras estão falando isso aqui há 2.500 anos e a gente não ouviu esse monte de coisa, né, professor? Então, aí eu me lembrei novamente da questão do trivium, do quadrivium. A gente volta a estudar as artes liberais, né? Passando ali pela gramática, depois... Porque na minha cabeça, professor, o que eu falo para as pessoas aqui sempre é assim, pessoal, você tem que começar a enxergar o mundo, né? Através de uma visão da própria gramática e depois passar pela tua cabeça, pela retórica e tu conseguir deixar numa dialética do outro lado lá. Isso aí que eu falava muito.
né? Muito assim. E aí eu queria, professor, se o senhor pudesse dar uma introdução para nós aí, porque o que eu quero saber, na realidade, é o seguinte, que vai ser minha pergunta posterior, tá? Eu queria que o senhor comentasse conosco, o senhor tem o tempo livre, quanto quiser, para falar sobre os 4 discursos do Aristóteles, a importância de cada um deles de ver, porque minha próxima pergunta para o senhor vai ser, como é que o senhor teve a capacidade de enxergar um negócio desse, que só o São Tomás Aquino viu lá anos atrás, entendeu? Eu queria fazer essa pergunta depois, mas primeiro eu queria que o senhor explicasse para as pessoas essa visão do Aristóteles e essa integração toda dela no mundo. Veja, hoje em dia a ideia mesmo de filosofia está muito corrompida porque ela está associada a uma profissão. Quer dizer, o sujeito vai estudar filosofia porque depois de 4 anos ele quer uma profissão universitária. Se você falasse isso para um filósofo da Grécia Antiga, da Idade Média, ele riria na sua cara. Veja, por exemplo, Aristóteles estudou com Platão durante 20 anos, antes dele começar a estudar. 20 não, 18 para ser exato. Sócrates jamais imaginou a filosofia como uma profissão. Ao contrário, ele era um soldado aposentado e de profissão ele era um construtor, um empreiteiro. A filosofia nunca foi uma profissão para ele, nem foi uma profissão para Platão. Platão foi um cara que, na juventude, era de família rica, ele estudou para ser um político. E Aristóteles, quando entrou na academia de Platão, eles com certeza não esperavam obter um emprego em 4 anos, tanto que ficou 18. E ele já tinha uma bagagem, porque o pai dele era médico da corte de Alexandre, do rei Filipe da Macedônia. E ensinou muita coisa para o filho. Você vê que a marca do cientista natural, do biólogo, é muito visível em tudo que Aristóteles escreveu. Tá certo? Então, a filosofia assim, era, sobretudo, um modo de vida e uma busca da sabedoria mesmo. Mas se você estudar, por exemplo, existe um livro muito interessante, o autor chama-se Kenneth Minogue. Minogue é um autor inglês, mas o sobrenome é francês. E, o conceito de universidade. Ele diz que as pessoas têm uma ideia hoje muito errada a respeito do que era a universidade na Idade Média. Imaginam que a universidade era para preparar a casta dominante, para preparar o clero, etc. Não era nada disso. A universidade era apenas um clube de aficionados. As pessoas, o reitor da universidade era um aluno. Eram pessoas interessadas em aprender, que se reuniam, se cotizavam, se tinham dinheiro, contribuíam com dinheiro, se não tinham, pediam para algum ricaço da região, e aí contratavam os professores que lhes interessavam. Eles não visavam a finalidade profissional, nem muito menos uma ascensão social. Na verdade, não tinha ascensão social nenhuma por esse meio, né? Então, durante milênios, a filosofia foi realmente a busca da sabedoria. O negócio começa a complicar quando a Universidade de Paris cria o seu regulamento, 1200 e pouco. Que divide da Naturwissenschaften para Geisteswissenschaften. O carreirismo profissional. Daí decaiu. Tanto que, 3 séculos depois, você já vê que a vida intelectual vai para fora da universidade. Se você pega os grandes pensadores dos anos 1500, 1600, já não eram mais professores universitários. Descartes não era professor universitário, Francis Bacon não era professor universitário, Leibniz não era professor universitário, e assim por diante. Né? Então, começa a haver uma vida intelectual fora e contra a universidade. Por quê? Porque a universidade havia se cristalizado num regulamento, burocratizou a profissão. E hoje nós vemos de novo essa profissão totalmente burocratizada. Né? No Brasil, muito mais que mais. Tanto o pessoal acha muito estranho. Como é que pode ter um filósofo sem diploma? Fala, meu Deus do céu. A maior parte dos filósofos ao longo da história não teve diploma nenhum. Tu sabe... Você pega, tem grandes filósofos. Karl Jaspers nunca teve diploma de filosofia, tinha um diploma de médico. No Brasil, nós temos aí o Miguel Reale, que é talvez o filósofo brasileiro de mais reputação no exterior, não tem diploma de filosofia, tem diploma de advogado. O Mário Ferreira dos Santos, que foi o maior filósofo brasileiro, nunca tem diploma de filosofia. E o que o senhor apresentou para nós todos, né, professor? Aí mais um mérito seu, e com o Wegelin também, com a sua ciência política, isso tudo é obra sua aí, trazer para nós aqui, incautos. Professor, quando o senhor fala dessa parte da ciência, até o próprio Descartes foi um cara que fez essa separação dos campos das ciências humanas, né, as Geisteswissenschaften com as ciências da natureza. E aí eu queria saber do senhor, lhe perguntar de onde é que o senhor tirou, mas como é que é ser genial esse ponto de enxergar esse caminhar da poética,
da retórica, da dialética e da lógica aristotélica, trazer tudo para um uníssono, porque as pessoas, né, desde o século I, nunca foi assim, as pessoas nunca enxergaram isso, a não ser o São Tomás Aquino, que citou na verdade, a ideia, eu não descobri isso em Aristóteles. Quem descobriu foi São Tomás de Aquino e Avicena. Só que é o seguinte, cada um só escreveu 10 linhas a respeito. São Tomás diz, olha, a lógica de Aristóteles se divide em pá. E a Avicena diz a mesma coisa. Diz, olha, que coisa esquisita é esta? Por que só esses dois chamam a atenção e o resto de todos os estudiosos de Aristóteles não perceberam isso? Então eu falei, bom, então eu decidi, falei, eu vou tirar isso a limpo. E fui estudar e verifiquei que eles tinham razão, realmente. Agora, não precisa ter estudado Aristóteles para você reparar no seguinte. Se você pegar culturas mais primitivas, de índios, etc., você vai ver que muitas delas têm elementos da cultura atual que não existem nela. Por exemplo, não existe física atômica na tribo de índios, tá certo? Não existe uma ciência jurídica escrita, tá certo? Tem várias coisas que faltam, mas a arte narrativa existe em todas. Né? A poesia épica, que é a narrativa da constituição da tribo. Exatamente. Então, a história das origens da tribo. Né? No Brasil, nos índios do Xingu, tem a história de que eles abriu um buraquinho no céu e eles caíram. Né? Então, cada um com a sua teogonia, né, professor? Cada um com a sua teogonia. Exatamente. Então, a teogonia toma a forma de uma narrativa épica. Tá certo? Mítica, na verdade, mítica. Então, isso é o começo de tudo. Sem isso não existe mais nada. Né? Você pode perguntar também, numa tribo de índios existe política? Em geral não existe. Quando começa a existir alguma disputa, tá certo? Ou a disputa é resolvida na porrada, ou se começa a virar uma disputa verbal, então aí já tem o segundo tipo de discurso, que é a retórica, que é a argumentação baseada nas preferências da plateia. Na retórica, a premissa fundante, quer dizer, o critério de veracidade, é a opinião da plateia. É a vontade de ouvir, é trazer vontade de ouvir para a assistência. Exatamente. E a plateia, a opinião que a plateia já tem é tida como critério da verdade. Mais tarde, quando os discursos retóricos se multiplicam, esse critério já não basta mais. Então começa, vamos dizer, o cotejo das várias opiniões, comparação de opiniões, e isso é dialética. Está entendendo? E tem, sim, claro. Então você tem o terceiro tipo de discurso, que é a dialética. E por fim, quando você avança no sentido da formalização da linguagem, né, que vai se aproximando cada vez mais do modelo do raciocínio aritmético, aí você tem o que se chama lógica, que Aristóteles chamava analítica. Os juízos apodíticos, né, professor? A busca de juízos apodíticos. Agora, também você percebe o seguinte, que a amplitude de assuntos vai diminuindo à medida que nós saímos da poética para a retórica, para a dialética e, por fim, para a lógica. Que é própria uma admissão da veracidade, né? No início a gente... Assim, ó, eu vou só fazer uma tradução para o nosso público aqui também, tá, professor? O que o professor está falando aqui é o seguinte, ó. Quando a gente vai... tu tem que convencer uma outra parte, que é essa parte que fala... Tem dois modos de convencimento. Um é porrada, o outro é argumentação, né? Na argumentação, o professor, ele unificou o pensamento aristotélico como? A primeira parte é essa poética. Quando tu fala, tu traz uma ideia, tu tem um encanto, tu tem o mítico sendo contado. Num segundo momento, tu vai para a retórica. Qual é a retórica? Eu falar e apresentar uma ideia de modo que seja interessante para te ouvir. Isso. A partir dela, a gente vai dar um passo adiante, que é a dialética. Nós vamos confrontar ideias. Tudo isso aqui a gente tem que pensar, são pessoas que tenham um caráter moral, científico dentro de si, que queiram chegar num outro saber. Porque o grande problema da retórica e da dialética, aí, professor, me corrija se eu estiver errado, é que as pessoas confundem muito com sofisma, né, professor? E aí os caras acham que, tu está querendo me enganar. E não é, a gente tem que estar querendo buscar o conhecimento a partir disso. E aí, no final, vem a lógica, que é mostrar por A mais B, que algo significa C. Estou correto no que eu estou dizendo, professor? Está corretíssimo. Agora, a própria ideia de sofisma, você vê, sofisma é um conceito da dialética. Né? É onde você... O sofisma é uma coisa que parece demonstrar, parece provar, mas não prova nada. Né? Existem muitos modelos de sofismas, quer dizer, o estudo dos raciocínios errados. Né? Aristóteles dedicou muito tempo a isso.
tá certo? Mas, existe erro na poética, existe erro na retórica, existe erro na dialética, existe erro na lógica. De certo modo, você pode chamar todos de sofismas, tá certo? Então, por exemplo, na poética, quando o sujeito apela a um lugar comum, tá certo? A um chavão, isso é um sofisma poético, um negócio que parece poético, mas não é, tá certo? E assim por diante, né? Então, essa coisa dos 4 discursos, para mim, é a base de toda a educação possível. E o fato é que, ao longo de 2000 anos, ninguém escreveu nada sobre isso. Quer dizer, Aristóteles e Santo Tomás e Avicena apenas notaram que isso existia. O Avicena é o pensador árabe aquele, né, professor? Sim, eu não sei falar o nome dele em árabe lá. Não sei dizer o nome. Não, estou só explicando para as pessoas começarem a se localizar para tu ver como o pensamento aristotélico, o cara que nasceu em Estagira, né, na Grécia, quase Turquia, se espalhou pelo mundo e como isso se caminhou por todos os continentes, também com pensadores a partir disso aí. Professor, e deixa eu lhe perguntar uma coisa, e onde é que veio a sua paixão, o seu interesse por estudar propriamente o Aristóteles? Foi tocando o mundo do conhecimento ou o senhor de fedelho? Não, meu negócio é Aristóteles. Como é que foi descobrir isso? Foi uma sugestão que me deram. É mesmo? Na época que eu era livreiro, eu tinha uma livraria que se chamava Livrarias Zipac. Meu sócio era o Luiz Pellegrini, que foi diretor da revista Planeta. Tá. E essa livraria promoveu a vinda ao Brasil de um guru da Índia, diretor da Academia Védica de Bombaim. Quer dizer, a academia oficial da Índia, né? Swami Dayananda Sarasvati. Foi o maior orador que eu ouvi na minha vida. Era um negócio impressionante. Ele falava, 2.000 pessoas ficavam paralisadas ouvindo ele durante 2 horas. E um homem muito sábio, incrível, né? Grande filósofo, grande. E eu fiquei encarregado de ser o guia turístico dele em São Paulo. Eu levava ele para cima, para baixo, para o restaurante, para conhecer pessoas, etc. E um dia eu perguntei para ele, falou, o que o senhor acha de eu ir para a Índia para estudar esse negócio de Vedanta? Ele falou, é uma boa ideia, mas não precisa, porque aqui vocês têm Platão e Aristóteles, que é exatamente a mesma coisa. Eu falei, é? Então eu fui estudar Platão e Aristóteles, isso é muito simples. Mas que coisa. Professor, tu sabe que eu fui fotógrafo durante 8 anos e durante muitos períodos eu trabalhava em alguns eventos, por exemplo, o Fórum da Liberdade, que o senhor já palestrou diversas e inúmeras vezes. Né? E uma das boas oportunidades de ser um fotógrafo lá é o contato com os palestrantes. E eu também tinha esse hábito de perguntar para cada um deles, cara, que livro que eu tenho que ler? Qual é o melhor livro que tu leu esse ano? Então até eu gostaria, professor, de fazer essa mesma pergunta para o senhor. Qual é o último livro que o senhor leu que o senhor gostou? Eu tenho muita inveja da sua biblioteca organizada desse jeito aí, comparada com a minha, que é toda espalhada. Eu queria que o senhor tivesse alguma sugestão, né? Óbvio, para o público geral, assim, de alguma leitura que o senhor, isso aqui foi fundamental, Conrado. Qual seria ela, professor? Eu costumo ler 10 livros ao mesmo tempo. Quando canso de um assunto, eu mudo. Né? Diz que o famoso o geógrafo, o Dr. Richard Burton, não é o ator, o geógrafo, ele tinha assim, 16 mesas no escritório dele, cada mesa era para um assunto. Eu não tenho 16 mesas, mas Mas estamos juntos. Vou mostrar a minha para o senhor aqui, ó. A gente tem Schopenhauer, Dores do Mundo, temos a Política do Aristóteles, tem mais um Theodor Deripahl aqui também. Então, o senhor vê que a bagunça aqui, desculpa pegar o celular aqui, a câmera para mostrar, mas assim que a gente vai aprendendo, né? Vamos ver o que vem. Olha, o livro que eu estou lendo agora, por acaso, né? Essa aqui é a biografia do Whittaker Chambers. Eu sei que começou, ele era agente do Partido Comunista, e daí ele denunciou o Partido Comunista para as autoridades americanas e houve o famoso processo do Alger Hiss, que era um camarada importantíssimo, poderoso, e que foi para a cana por causa dele. Ele desmantelou um esquema do Partido Comunista nos Estados Unidos. Né? Então, para uns ele é um herói, para outros é um bandido. Né? Também estou lendo esse aqui, A Substância Esotérica do Pensamento Voltairiano. Veja, você imaginou algum dia que Voltaire fosse um autor esotérico? Nunca! Esotérico místico? Não parece, mas é. Do Voltaire demonstra isso. Mas eu me lembro de um livro dele, acho que é Cândido, ou Do Otimismo. Ela faz a interpretação esotérica do Cândido também. Tá brincando? Esse eu vou ter. Não, tudo que o senhor fala, eu estou anotando aqui no meu caderninho aqui, professor. Então deixa eu pegar aqui. Esse aqui do Voltaire, tá? Esse. E também, olha,
Ao mesmo tempo, estou lendo o livro mais importante que existe sobre o lado esotérico ocultista do nazismo. Esse é considerado o livro mais completo e mais perfeito. Livro científico mesmo. Sim. Existe muita especulação, muita fantasia em torno disso, mas esse camarada é um autor científico muito sério. Né? E lendo isso, eu pensei assim, por que o pessoal se interessa tanto pelas origens ocultistas do nazismo e não se interessa pelas origens ocultistas do comunismo? Professor, e aí eu quero lhe perguntar, mais um ponto nisso aí também. O primeiro cara que eu vi falar do Foro de São Paulo, e aí que tá? Como eu vim das ciências sociais, e eu era um cara de esquerda, vamos dizer assim, né? Porque eu era jovem, eu queria mudar o mundo, eu tinha as ilusões, meus pais eram funcionários públicos, né? Eu tinha essa visão de mundo até meus 20 anos, mas eu tinha lá, para aquele pessoal lá, eu era de direita, porque todo mundo era de extrema esquerda. E lá foi a primeira vez, lá em 1997, que eu ouvi falar do Foro de São Paulo, que foi o senhor também que abriu os olhos do Brasil todo, que até as últimas eleições todo mundo negava a existência, imagina em 2018, sim. E a gente chegou por isso tudo. Então, se o senhor puder fazer um link aí, porque tem outro ponto também que eu adoro, e ali nos meus stories do Instagram acabou fazendo bastante sucesso, pessoas, todo mundo querendo saber, e não achando uma fonte de estudo, foi a própria escola de Frankfurt, professor. Então, são dois assuntos que o senhor trouxe para o Brasil, sim, e eu gostaria, se o senhor puder falar, agora, desculpa lhe cortar, como eu já fiz, né? Se o senhor pudesse falar das raízes ocultas do comunismo, eu gostaria de saber. Porque, para mim, as raízes ocultas do comunismo seriam só os socialistas utópicos lá, né? Não, tem muito mais coisa. Por exemplo, você não pode esquecer que na mesma época da Revolução Francesa foi a época que começou as conversas sobre hipnotismo. Né? E também foi a época que logo em seguida aparece o espiritismo. Tudo isso está muito ligado na origem do socialismo, sem contar as inúmeras sociedades secretas que foram gradativamente transformando, né, as doutrinas gnósticas em ideologia de massa. É um processo muitíssimo complicado. Né? Existe um livro interessante sobre isso, chama-se Fire in the Minds of Men, Fogo na Mente dos Homens. O autor chama-se James Billington. É uma obra-prima de história. Fire in the Minds of Men. Ok. James Billington. Eu recomendo muito esse livro. Então, esse é um livro do camarada que estudar as origens gnósticas do socialismo. O Eric Voegelin também mexeu muito nisso. Mas ainda tem muita coisa para descobrir. Né? Agora, o negócio do Foro de São Paulo foi assim. Eu tenho um amigo já falecido chamado José Carlos Graça Wagner, que era um advogado de muito sucesso em São Paulo, e ele que descobriu esse negócio do Foro de São Paulo. E ele tinha na casa dele um quarto cheinho de documentos sobre o Foro de São Paulo. E ele me mostrou tudo aquilo e me convidou para escrever um livro com ele. Mas como eu estava de saída, eu estava viajando para a Romênia, eu me arrumava emprego na Romênia, eu fui para lá. Eu falei, doutor Zé Carlos, agora não dá, mas quando eu voltar, talvez a gente possa fazer. Só que, quando eu voltei, tinha acontecido o seguinte, ele tinha dado uma entrevista sobre o Foro de São Paulo para o Diário de Miami, o Diário Las Américas de Miami. E isso acabou com a vida dele. Fizeram uma campanha contra ele, e no fim o escritório dele só tinha um cliente, que era ele mesmo. Tantos processos que moveram contra ele. Ele perdeu tudo que tinha e morreu. Morreu ele e morreu a mulher, os dois deprimidos. E uma parte da documentação, uma parte muito pequena da documentação dele, eu tive acesso. E daí, com base nessa documentação, comecei a escrever a respeito. Daí eu notei que por 16 anos a mídia toda escondeu a existência do Foro São Paulo. Inacreditável. Aqui nos Estados Unidos, o especialista, entre aspas, de América Latina, do Council on Foreign Relations, que chama-se o Kenneth Maxwell, ele fez uma conferência lá dizendo que o Foro de São Paulo não existia absolutamente. Ele disse, isso não existe. Eu perguntei para os meus colegas todos no Brasil, todos dizem que não existe. Foi um maluco do Rio de Janeiro. O maluco era eu. Né? Professor, aí que está. É o resultado do imbecil coletivo, né? É o imbecil coletivo. A gente tem, né? O imbecil coletivo próprio. O Luiz Felipe de Alencar, que era professor de História do Brasil na Sorbonne e colunista da Veja, também negou. Não, tudo isso aí é loucura, isso não existe. Daí eu publiquei as atas completas do Foro de São Paulo. Está aqui o documento. Que caralho de historiadores são vocês
que baseiam as suas ideias nas opiniões dos outros em vez de consultar os documentos de fonte primária. Quer dizer, evidentemente, são idiotas ou vigaristas, não tem outra hipótese, né? Por que tá, professor? Uma coisa que o senhor também escancarou no imbecil coletivo, e aí todo mundo que estava ali, né, os que estavam no imbecil coletivo e conseguiram levantar a cabeça e enxergaram, foi uma mediocritização da academia geral. E aí eu lhe pergunto, professor, quando Aristóteles diz lá, agora voltando, né, pro Aristóteles, ele diz o seguinte, ó, olha só, meu amigo, não discuta com quem não é fiel à ciência, né? Não discuta com quem não tem as bases da ciência. Como é que é conviver num mundo, numa sociedade científica aqui no Brasil, professor, onde a gente vive num mundo de tantas pessoas medíocres? Não, eu não tenho interlocutores. Nesse meio acadêmico não tem interlocutor, não tem um sujeito capacitado. E como é que não tem ninguém para discutir, cara? Existem pessoas qualificadas na esfera lógica, mas apenas na parte técnica da lógica. Você vê, quando teve o maior congresso de lógica do mundo, né, que foi o Unilog, na Suíça, 7 brasileiros apenas foram convidados. Eu era um deles. Só que os outros 6, a especialidade deles era só lógica matemática. Então, eu fui convidado para apresentar lá justamente a minha tese sobre os 4 discursos. Era a única que tinha, assim, uma substância propriamente filosófica, né? E aí que tá, eu fico imaginando a loucura desses caras quando ouviram poética e lógica junto. Essa é a parte que eu fico imaginando, né? A maior parte das pessoas levou um susto. Mas está tudo bem provado, a coisa é realmente assim. E eu acho que a teoria dos 4 discursos é absolutamente irrefutável. Não tem como negar, né? Professor, mas ele tá, para mim é tão irrefutável e foi tão bom quando eu vinha pensando a questão, né, do trivium, como eu estava dizendo para o senhor, até para as pessoas que estão nos assistindo, a palavra, pô, tu não sabe o trivial. Quando tu não sabe o trivial é porque tu não teve nem o trivium. Né? O trivium, como a gente já falou ali, é a gramática, a retórica e a dialética. Para depois passar para o quadrivium, que são as ciências, né, a música, as artes, tal. Então, imagina, a gente vinha pensando naquele trivium e aí a gente chega diante desse pensamento todo, trazendo a poética conectado com lógica, com retórica e com dialética. Professor, deixa ele fazer uma pergunta. Voltando para o que a gente estava falando aqui, eu sou um cara que fico cortando muito, desculpa, tá, professor? Cara, como é que é viver nesse mundo de não ter ninguém para conversar, professor? Olha, eu não sei como é que eu sobrevivi a isso, mas eu tive alguma sorte, porque no fim dos anos 80 eu mudei para o Rio de Janeiro e ali ainda existia um resíduo, um restinho da vida intelectual brasileira das décadas anteriores. E eu conheci ali vários intelectuais, escritores brasileiros de primeiríssima ordem, né? O Josué Montello, Herberto Salles, o próprio Roberto Campos, né? Um monte de gente, mas eram todos octogenários. Eu falei, e quando morrer essa gente não vai ter mais nada. E de fato não teve. Então aí se cumpriu a profecia do meu nome, porque o meu nome é uma palavra norueguesa, quer dizer sobrevivente. A minha avó escolheu esse nome e ela foi profética, porque de fato morreu todo mundo, sobrou eu. Né? Graças a Deus, professor. José Montello morreu, Herberto Salles morreu. Né? Ainda tem pessoas que estão vivas, mas estão com 80, 90 anos. Né? Na área propriamente da filosofia, você tem o Ernildo Stein, um homem muito velho. Existe na área de lógica, existem pessoas notáveis, mas como eu disse, é só lógica matemática. Essas questões mais substantivas da filosofia não interessam as pessoas. Deixa ele fazer mais uma pergunta, para a gente dar um pulo também, mas dentro desse ritmo aqui. Escola de Frankfurt, professor. Isso aí, se a gente fala até hoje, as pessoas muita gente não acredita, né? Também, mas quando as pessoas começam a enxergar isso, a entender e ouvir sobre a escola de Frankfurt, parece que vira uma chave dentro da cabeça da pessoa que ela entende quão manipulada ela foi durante todo esse tempo. Eu fui um cara que, quando eu enxerguei isso aí, minha vida mudou. Foi quando eu saí, né? Antigamente eu era um vagabundo anônimo sustentado pelo pai, que estudava ciências sociais na Universidade Federal, e no outro eu virei um trabalhador, comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu tinha 20 anos. Foi quando eu enxerguei essa mudança do mundo. Professor, qual o tamanho do estrago? Vou fazer uma pergunta bem genérica para deixar o senhor com liberdade de falar. Qual o tamanho do estrago da escola de Frankfurt no nosso pensamento ocidental, na civilização ocidental, com o fim da verdade, com a distorção da ciência, com a relativização da ciência? O que o senhor poderia nos dar uma breve aula sobre isso aí, professor? Você veja, o primeiro estrago que a escola de Frankfurt fez foi no movimento comunista mesmo. Porque eles acabaram com a ideia da revolução proletária. Então,
e trocaram a revolução, rebelião proletária contra os burgueses por qualquer rebelião subjetiva. É a rebelião das mulheres, rebelião dos gays, rebelião dos negros, rebelião disso, daquilo, dos jovens contra os velhos. Etc. Então, só que todas essas rebeliões somadas, elas podem transformar o capitalismo num inferno, mas elas não constroem o socialismo. É impossível você obter um socialismo a partir dessas rebeliões. Então, até hoje eu não sei se esses camaradas da Escola de Frankfurt eram uns imbecis ou se eram gente contratada por bilionários para dissolver a força do movimento comunista. Eles dissolveram. Eles estragaram o movimento comunista. Transformaram num vendaval de loucuras. E um outro ponto que eu enxergo, professor, vamos ver se o que eu falo aqui tem cabimento para somar para o que o senhor está falando, que a dialética senhor escravo do Hegel ali, que antes virou essa luta de classe marxista, começou a estar dentro de cada indivíduo. Então o cara que é o seu senhor escravo de si mesmo se auto-chicoteia para encontrar padrões que ele não entende. Exatamente. Né? Exatamente. Você vê, na obra do Michel Foucault, por exemplo, ele descobre que tudo que existe são relações de poder. Eu falo, bom, o poder é um elemento que está presente em todos os fenômenos da natureza e da vida humana. Assim como está presente, por exemplo, a energia elétrica, assim como estão presentes os átomos, assim como está presente a tabela periódica dos elementos. Então, tudo aquilo que está presente em todos os fenômenos não é explicação de nenhum deles. Dá para entender? Claro, claro. Porque é a Ganzheit, né? É o tudo vira o nada, né? Porque claro, exatamente. Nada. Então, eles fizeram esse negócio, vamos dizer, quando você vê essas relações de poder que estão presentes em tudo, estão presentes, por exemplo, na relação homem-mulher, na relação do pai com o filho, na sua relação com o seu cachorro, etc. E ficam revoltados com isso. Eu digo, peraí, mas esse poder, essa presença do elemento poder é inerente a esses fenômenos. Se você retirar a relação de poder, o fenômeno acaba. Por exemplo, como é que você pode ter uma relação com o seu cachorro que não tem nenhuma relação de poder? Como é que você não vai mandar mais no seu cachorro, ele vai mandar em você? Uma vez teve esse imbecil do Renato Janine Ribeiro, escreveu um artigo que ele achava profundamente injusto você não deixar o seu cachorro deitar no sofá, não deixar ele mijar no meio da sala. O cachorro tem que ter os direitos humanos dele. Tá muito bem, então o cachorro ele vai se impor a você. Então, o poder é uma coisa que está presente em todos os fenômenos naturais e humanos. Assim como está presente a energia elétrica, assim como está presente a energia atômica, assim como está presente, por exemplo, as cores. Né? Então, é assim, o sujeito que não percebe isso, que a onipresença de um elemento impede que ele seja a causa do fenômeno, o sujeito que não percebe isso simplesmente não sabe lógica. Então, é uma ideia de imbecis. Entendeu? Então, como é que esse pessoal não percebe? Michel Foucault, por exemplo, não percebia isso. Olha, Pierre Magnard, que é um excelente filósofo, vocês que foi amigo dele, colega dele de juventude, ele disse, o Michel Foucault sempre foi louco. Ele é louco mesmo, clinicamente falando. E esse é que é o problema. Não, o trabalho dele todos também, em relação ao poder, ele tinha uma linha bem do biopoder ali, né, professor? Que ele tentou trazer isso aí. Bom, mas isso aí daí nós vamos meio sair fora dessa linha. Você tem relação de poder, ele achava horrível, mas você sabe que ele era um homossexual ativo. Ele vinha na USP e comeu 20 e tantos moleques lá, né? Ele comeu, o outro não era relação de poder, não? Ele está lá em cima, o outro está embaixo. Pronto, está nada relação de poder. Isso pode. Professor, e quais são, assim, para hoje, tá? Para os dias de hoje, para a gente trazendo da Escola de Frankfurt, que acabou que transformou, tipo, os caras enxergaram com a morte do Lenin, que aquele negócio não dava certo, né? Em 1924, começaram a fazer as pequenas transformações, teve depois essa parte que daí eu acho que uma grande justificativa do imbecil coletivo é exatamente os professores ali do Núcleo de Ciências Sociais de Frankfurt, que foram dar aula na Sorbonne, foram dar aula, né, em Colômbia, e todos os professores do Brasil acabaram estudando com esses caras, né? E chegaram aqui trazendo essa imbecilização, essa idiotização, essa mediocridade que a gente tem na nossa academia, professor. O resultado do trabalho desses camaradas é os 50% de analfabetos funcionais que as universidades despejam no mercado todo ano. E também os alunos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Esse é o resultado. É assim, aquele ditado latino, se monumento require circunspice. Quer dizer, se você quer um monumento, olha em torno. É o seu monumento, é o que você fez. E olha o que a destruição da educação brasileira
é o monumento desses caras. Outro dia teve uma reunião de ex-reitores, né? Presidida pelo Zé Goldenberg, falou, por mim, botava todos esses caras no hospício. Porque o que eles fizeram na educação brasileira, não é possível que não perceba que eles são fracassados. Como é que você ainda tem coragem de dar palpite depois disso? Devia se esconder em casa, se esconder na privada, de vergonha. Mas eles não têm vergonha, eles se acham lindos, maravilhosos. Então, quer dizer, são pessoas que não têm consciência. E existencialmente, isso aí me dói, professor, porque a gente volta por uma frase que o senhor usa numa abertura de um livro do senhor, dizendo que tudo que já se escreveu, todas essas grandes bibliotecas, são apenas notas de rodapés para Platão e Aristóteles. Né, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E aí, a solução da educação, o Platão já dava na República dele, está lá, já escrito com todas as letras. E aí, professor, como é que o senhor enxerga o futuro do Brasil aqui em termos de educação, professor? Tem chance de mudar? Não tem chance de mudar? O que a gente faz com esse negócio aqui, professor? Eu acho o problema da educação brasileira é um negócio catastrófico. Eu não vejo solução possível. Entendeu? Quer dizer, botaram lá um novo ministro da Educação, ele não vai conseguir nada, como nenhum jamais conseguiu. Os melhores não conseguiram nada, os piores conseguiram destruir. Isso sim. Então, é uma situação na qual só dá para fazer o mal. O Ministério da Educação não é um instrumento para corrigir a educação brasileira. Ele é o problema da educação brasileira. Você vê, qualquer Ministério da Educação é assim. Os Estados Unidos tinham a melhor educação universitária do mundo, até que o Jimmy Carter criou um Ministério da Educação, que daí começou a decair. Tem o livro da Charlotte Iserbyt, chama Estupidificação Deliberada da América. The Deliberate Dumbing Down of America. Charlotte Iserbyt. Não deixe de ler esse livro. Tá, já está anotado. Dumbing Down America. Tá. Então, qualquer Ministério da Educação só serve para destruir a educação. Você vê, aqui nos Estados Unidos tem um grande educador, chama-se John Taylor Gatto. Gatto, G-A-T-T-O. E a experiência dele de 50 anos na educação leva à seguinte conclusão: as pessoas só aprendem aquilo que elas querem aprender. Portanto, você fazer um programa de educação uniforme para todo mundo é loucura. Cada um vai continuar aprendendo só aquilo que quer. Por exemplo, eu lembro claramente, no meu caso, havia matérias que eu decidia, não vou aprender isso. Como é que foi, professor, como é que foi a sua formação educacional, professor? Eu parei os estudos regulares quando eu estava na 4ª série do ginásio. Eu falei, nunca mais vou entrar numa escola na minha vida. Cara, e como é que surgiu em ti isso, cara? Nunca mais vou entrar numa escola na minha vida. Porque eu só aprendi o que eu queria. E era impossível querer tudo. Você está entendendo? Então, eu lembro, por exemplo, coisas que eu aprendi bem, porque tinha professores bons, eu gostava muito deles. Eu aprendi muito latim, aprendi muita biologia, aprendi muito francês. E aprendi português porque queria. Independente dos professores. Não tive um bom professor de português, mas dessas coisas eu tive. Então, foi só isso que eu aprendi, o resto. Por exemplo, eu lembro que, quando eu estava na 3ª série do ginásio, o professor entrou na sala e disse o seguinte: olha, aqui nós temos um ponto, o ponto não mede nada, não tem dimensão. Mas você, somando os pontos, tem uma... Como é que você, somando vários nadas, dá alguma coisa? E o professor não sabia explicar aquilo. Daí ele falou, mas isso é intuitivo. Eu falei, eu não estou intuindo nada, é o contrário da minha intuição. Então, naquele dia eu decidi, essa matéria eu não aprendo mais, eu não quero mais. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Professor, que o senhor... Isso é uma pergunta que até eu estava discutindo com um amigo meu um dia desses e agora surgiu uma oportunidade. Professor, como é que funciona essa questão do poder da intuição, professor? Como é que isso... essa força que tem, e como assim muitas vezes a gente acha que o conhecimento pode nos libertar, que o conhecimento é a grande resposta, mas outras vezes a intuição toma uma conta muito maior sobre o conhecimento. Como é que o senhor enxerga isso aí, professor? Hoje em dia o pessoal usa a palavra intuição no sentido muito variado e muito confuso, mas classicamente intuição é a percepção do que está presente. Ao passo que o raciocínio, o pensamento, é conhecimento de coisas ausentes. Quer dizer, aquilo que você conhece através da razão, através do raciocínio, então, é uma coisa que está ausente.
Te dou um exemplo. Você está andando de carro, você vê o reloginho, né, que mostra ali se o tanque de gasolina está cheio ou vazio, tá certo? Mas você só está vendo o reloginho, você não está vendo o tanque de gasolina. Então você pega esse dado intuitivo, que é o reloginho, e você em cima disso faz um raciocínio e chega à conclusão de que não é o reloginho que está vazio, é o tanque. Né? Então, existe esse modo direto, que é intuitivo, e o modo indireto, que é racional. Isso sempre foi assim. Né? Eles servem para coisas completamente diferentes. Porém, toda a tradição moderna criou muita confusão em torno disso, está entendendo? Então, por exemplo, as pessoas pensam que às vezes intuição é um negócio, a apreensão mágica, através do subconsciente. Então, não é nada disso. Né? Se é um pressentimento, uma percepção intuitiva, então não é uma intuição de maneira alguma, porque você está intuindo uma coisa ausente. Né? Agora, se você percebe algo presente, pouco importa se algo presente é uma coisa material ou espiritual, tem que estar presente de alguma maneira. Tu tem que estar enxergando a história. Sim, porque daí, quando você fala isso aí, eu também me lembro, né? Óbvio, cara. É o único modo do ser humano começar a aprender exatamente essa apreensão, é encostar o mundo, tocar o mundo, né, professor? Para poder aprender dessa forma intuitiva, como o senhor fala aí. Então aí não existe uma contradição. Então, o senhor explicou bem, agora, bem claro. Tudo depende do seguinte: você está estudando para você sabe conhecer ou para você ser admitido numa profissão, ou para você ter uma nota no fim do ano. Quer dizer, o objetivo escolar e profissional do estudo corrompe o estudo completamente. Eu, quando era jovem, eu fiz o seguinte voto: eu falava, Deus, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu jamais consiga explicar para ninguém. Mesmo que tenha que guardar na minha cabeça. No fim, até consegui explicar bastante, né? Mas tá indo bem, né, professor? Né? Então, é um bom começo já, um bom começo, né? Aí é que tá, professor, é que as pessoas confundem também duas coisas. Educação com escolaridade, né? Mas sem com essa dúvida, legitimidade de conhecimento. E eu acho que aí é onde o ser humano acaba se perdendo. E, sobretudo no Brasil, isso é assim. Porque se as universidades anualmente formam 50% de analfabetos funcionais, qualquer diploma de universidade é uma prova de que o sujeito tem 50% de chance de ser um analfabeto funcional. É verdade. Então, que valor tem isso? Não tem valor nenhum, é zero. Depois contra o sujeito. Né? Por isso eu digo, olha, os caras falam, que título você teve? Eu não tenho título nem no protesto. Que bom, né? Que bom também, melhor ainda, né? Porque eu me lembro, professor, que nessa época, quando eu li o Imbecil Coletivo, tinha um grande cisma do Emir Sader contra o senhor, né? Discutindo se o senhor tinha uma história filosófica, quando eu fico vendo, pô, olha só onde a gente está hoje, quem presta cada atenção. Posição, né? Presta atenção. Eu não tenho nenhum diploma de universidade, mas eu tenho mais trabalhos universitários a respeito da minha filosofia publicada no Brasil e no mundo do que qualquer professor brasileiro de universidade. Procura lá ao Olavo de Carvalho, você vai ver um monte de tese universitária que tem a meu respeito. Então, a minha filosofia é estudada, a desses caras não é. Eles publicam esses trabalhinhos de filosofia que nem a mãe deles lê. Isso não tem a menor repercussão, nem no Brasil, nem no mundo. Então, quem tem uma carreira universitária? Eu tenho, eles não têm. Você pega lá o Donkey, então, né? Christian Dunker, eu chamo de Dunker, né? Vai lá ver. Procura trabalho sobre a filosofia do Dunker. Não tem. Procura sobre o do Olavo de Carvalho. Tem. Professor, por isso a minha honra, né? E eu quero lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade da gente conversar. E eu espero que seja a primeira de muitas, tá, professor? Agora eu vou ali, quando for possível, eu vou sempre querer conversar com o senhor aí, né? Tá? Porque eu quero sempre lhe perguntar mais. Professor, eu quero encaminhar já para o nosso final, para liberar o senhor. Por mim, eu fico a noite toda conversando aqui e batendo papo e falando de outras coisas além dos academicismos aqui. Professor, só uma curiosidade aqui, quando o senhor falou, qual foi o emprego que o senhor foi trabalhar na Romênia, professor? Que daí eu não sei, desculpa a minha ignorância. Isso foi o ex-ministro da Cultura do governo Itamar Franco, o Jerônimo Moscardo, né, que me ofereceu... Tinha um pessoal no Rio de Janeiro que queria me matar, dizendo que espalhando. Fizeram uma coisa incrível, porque eles publicaram um anúncio dizendo, dia tal, às tantas horas, o senhor Olavo vai estar em tal lugar, vamos lá matá-lo. Eu não sabia do anúncio, cheguei lá, o prédio já estava cercado pela polícia. Eu falei, o que está havendo aqui? Ah, eles querem matar um sujeito. Que sujeito? Então deu Olavo de Carvalho. Daí o Jerônimo Moscardo, é muito amigo nosso, ele
ficou sabendo disso, me ofereceu emprego na Romênia. Só vem para cá, você descansa um tempo. E era um emprego numa fundação Brasil-Romênia, que encarregava de facilitar os contatos lá para pessoas que negócio de comércio exterior, né? Aprendi muito sobre comércio exterior, na época era uma coisa que eu não sabia nada, né? Eu era o mais ignorante dos funcionários, tive a ocasião de aprender, né? Tinha pessoas com... Veja, o Brasil já teve uma elite de funcionários públicos fundada pelo Getúlio Vargas, que é o DASP, Departamento de Administração e Serviço Público. E os funcionários que ele formou na época estavam entre os melhores do mundo. E eu ainda conhecia algum restinho desses, você está entendendo? E estavam trabalhando na área de comércio exterior, me ensinavam um bocado de coisa. Agora não tem mais nada, agora é tudo analfabeto. Professor, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor, já que o senhor contou essa história aí, quase que anedótica, né? Nossa, você tá indo matar quem? Tá indo matar o Olavo de Carvalho. Pô, professor, eu sei que o senhor foi jornalista de muitos veículos como... Poderia dizer de tabloides, assim. Tem alguma outra história pitoresca dessa daí para o senhor nos contar, professor? Não, história pitoresca não falta, porque o meu primeiro emprego no jornalismo foi o seguinte, né? Nós tínhamos amizade com um padre, que era colunista de vários jornais. Era um homem famoso, fazia programa de rádio, escrevia... E um dia eu pedi para ele me ajudar a arrumar um emprego na mídia. Ele fez um bilhetinho. Disse, olha, você apresenta esse bilhetinho para qualquer diretor de redação. Eu saí para a rua. O primeiro jornal que eu passei na frente chamava-se Notícias Populares. Eu não sabia o que era isso. Entrei lá, apresentei o cartão, eles me deram um teste para fazer, eu fiz o teste, passei e peguei o emprego. O Notícias Populares, rapaz, era um jornal, assim, é um negócio absolutamente exótico. Era um jornal de crime. Metade do jornal totalmente inventado, né? Mas quantos anos que o senhor tinha? Quantos anos que o senhor tinha, professor? Eu tinha 17 anos. Não era menor idade. Né? Você vê que coisa. Eles me deram um teste para fazer. Era fazer uma matéria, reportagem que precisava entrevistar um sujeito da Light e outro da prefeitura. E eu saí para a rua e falei, como é que eu vou chegar lá? Não tem dinheiro. Pô. Daí tinha uma tia minha que morava ali perto, fui lá pedir um dinheiro para ela e fui embora. Entrevistei os caras e voltei para a redação. Quando cheguei na redação, eles perguntaram, pô, onde você se meteu? Eu falei, eu fui lá entrevistar os caras. Daí você não esperou o cara do jornal? E eu lá sabia que o jornal tinha caro, pô. E o jornal era um negócio absolutamente exótico. Era dirigido por um romeno louco totalmente, chamado Jean Mellet. E o Jean Mellet, ele escrevia duas colunas. Uma de show business e uma de política internacional. Na de política internacional, ele dizia assim, conversando ontem com o general Moshe Dayan no fronte de batalha, ele não tinha saído da Alameda Barão de Limeira. E a outra... Era assim, fulaninha não tem talento. Daí fulaninha aparecia na redação, ele levava para o motel, no dia seguinte fulaninha começava a ter talento. Tem histórias fantásticas. Histórias fantásticas. Um dia o Jean Mellet mandou entrevistar o Roberto Carlos. Falou, vai entrevistar o Roberto Carlos, perguntas, tal. Eu saí procurando o Roberto Carlos, ele não estava na casa dele, não estava no estúdio, na casa dos homens, não consegui achar. Chegou no fim do dia, contei lá, seu Mellet, fudeu, não achei o homem. Ele disse, deixa comigo. No dia seguinte botou a manchete, Roberto Carlos sumiu. Resolveu o problema. Daí o Roberto telefonou lá, puto da vida. Que merda é essa, Melê? Minha mãe tá apavorada aqui que eu subi. No dia seguinte, botou Roberto Carlos, apareceu. Professor, eu só acredito que é verdade porque o senhor está contando que viu, porque eu achei que era idiota, né? Se não é era inacreditável. Era inacreditável. Cara, muito obrigado pelo prazer da nossa conversa aqui. Eu quero lhe liberar por causa do avançado da hora já. Obrigado por estar nos atendendo já meia-noite aí nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Pela sua atenção com todo o pessoal que a gente está aqui, milhares de pessoas nos assistindo até agora no Instagram. Eu vou deixar sempre o convite aí para o senhor, para a gente ter essas conversas leves desse tipo e profundas com filosofia também, porque esse é o grande professor Olavo de Carvalho, que todo o Brasil deveria admirar cada vez mais pela sua alegria, professor. Isso, quando eu li o Imbecil Coletivo, eu falei, pô, a alma desse cara que tem essa alegria, esse jeito, e às vezes, quando a gente vê na televisão alguma rusga, alguma coisa, eu falei, pô, cara, esses caras certamente não leram nada do professor. Tipo, eu não sou um intenso intelectual acerca da sua obra, li alguns livros, como eu já falei para o senhor no início, mas é fácil de captar a sua alma. Olha, ainda bem que não leram, porque se lê desses posts do
do Facebook. Já fazem uma confusão dos diabos. Já pessoas lêem meus livros de filosofia, aí que ninguém vai entender mais nada. Professor, para o pessoal que começar a estudar a sua obra, qual é o primeiro livro que tem que ler? O Jardim das Aflições. Tá, Jardim das Aflições. E o... Uma trilogia, né? É uma trilogia. E o Aristóteles. Né? Aristóteles não vai ler os livros de política, porque os livros de política são tudo coisa assim, das semanas, tá entendendo? Tem durabilidade menor. Né? Mas, começa com o Aristóteles e com o Jardim das Aflições. Tá bom? Ótimo. Professor, muito obrigado por ter recebido. Desculpa lhe ligar diversas vezes durante o dia aí. É que o pessoal estava dizendo, Calado, cadê o professor? Cara, beijo enorme. Prazer estar aqui com o senhor. Fica com Deus. Depois de você publicar isso aí, você manda uma cópia para mim? Deixa comigo que eu publico e mando para o senhor. Tá? Tá bom. Obrigado. Beijo, um abraço. Fica com Deus aí, meu. Boa noite. Tchau.